O Rei da Noite é um lendário Lorde Comandante da Guarda da Noite que viveu durante a Era dos Heróis. Seu nome verdadeiro ainda é desconhecido e, por curiosidade, a Era dos Heróis foi uma época da história de Westeros que leva o nome dos grandes homens e mulheres que viveram durante os anos de paz que se seguiram à criação do pacto entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta. Muitas casas nobres traçam suas histórias familiares até a época da Era dos Heróis, e muitas delas, assim como canções e lendas, são contadas ao longo dos anos. É uma era envolta em mistério, com mais mitos do que fatos conhecidos. Existem inúmeros contos da Era dos Heróis. Essas histórias não foram registradas em livros, mas transmitidas de geração em geração através, como disse, de histórias e canções. Enquanto algumas delas podem ser descartadas como contos de fadas, todos os 7 reinos são definidos por meio delas. Vou falar um pouco mais sobre a Era dos Heróis no canal de Shorts, por isso já se inscreve nele agora pelo link aqui na descrição e nos comentários aqui do vídeo. Aqui em cima nos cards também dá pra você se inscrever depois que terminar o vídeo, combinado? Calma. Você tá me enganando, cara? Sim. Dizem que o Rei da Noite foi um guerreiro destemido que usava a feitiçaria como arma. Particularmente em Westeros, especialmente na Cidadela, a magia é conhecida como os Mistérios Superiores. Maybe magic once was a mighty force in the world. Not anymore. Segundo a lenda, o Rei da Noite viveu durante a Era dos Heróis, como mencionei minutos atrás, não muito tempo depois que a muralha foi concluída. Enquanto servia como 13º Lorde Comandante da Guarda da Noite, ele se apaixonou por uma mulher de pele branca e quando ele deu sua semente para ela, ele deu sua alma também. O Rei da Noite a trouxe de volta ao Forte da Noite e após a união profana, ele se declarou rei e ela sua rainha. Ele governou o Forte Noturno como seu próprio castelo por 13 anos, com sua rainha cadáver ao seu lado. Durante os anos sombrios de seu reinado, muitas atrocidades horríveis aconteceram, das quais ainda são contadas histórias no norte. Mas, em um dado momento da história, Brandon, o Quebrador, e o Rei do Inverno, e ainda Joramun, o Rei para lá da Muralha, decidiram unir forças contra o Rei da Noite. Enfim, ele foi derrubado e a Guarda da Noite sob seu comando e aprisionamento também foi libertada. Após sua queda, quando foi descoberto que o Rei da Noite estava fazendo sacrifícios aos outros, todos os registros dele foram destruídos e seu próprio nome foi proibido e esquecido, lembrando que os outros também são conhecidos como vagantes brancos. É provável que isso tenha levado os Lordes do Norte a proibir a Guarda da Noite de construir muralhas em suas fortalezas, garantindo que sempre fossem acessíveis pelo sul. Em seu caminho para o norte, Bran Stark relembra histórias contadas a ele e seus irmãos e irmãs sobre o Rei da Noite e o Forte da Noite pela velha ama, serva da casa Stark em Winterfell. Ela disse que algumas pessoas acreditam que o Rei da Noite era um Bolton, um Magnar de Skagos, um Amber, um Flint, um Norrey ou um Woodfoot. No entanto, ela identifica o Rei da Noite como um Stark de Winterfell e irmão do Rei do Inverno e sugere ainda que seu nome era Brandon. Don't listen to it. Crows are all liars. I know a story about a crow. I hate your story. Vejamos algumas citações sobre o Rei da Noite que incluem os seguintes dizeres. Ele tinha sido o 13º homem a liderar a Guarda da Noite, um guerreiro que não conhecia o medo e isso era culpa dele, pois todos os homens devem conhecer o medo. Essas palavras foram ditas pelo Bran, relembrando as histórias da velha ama. Ele também disse que o Rei da Noite era apenas um homem à luz do dia. A velha ama sempre dizia, mas a noite era sua para governar. Sir George R. Martin disse que nos livros ele é uma figura lendária, semelhante a Lan, o esperto, e a Brandon, o construtor, e não mais provável de ter sobrevivido até os dias atuais do que eles. Foi teorizado que o Rei da Noite era um avatar do Grande Outro, análogo de Azor Ahai, o príncipe que foi prometido ser um avatar, ou o campeão de Hylor. Algumas evidências apoiam essa teoria, como por exemplo, The Night's King e The Great Order têm 13 letras. O Rei da Noite
Noite foi o 13º Lorde Comandante da Guarda da Noite e governou por 13 anos. Ambos têm nomes reais proibidos. Em Game of Thrones, o progenitor e governante dos outros, chamados de Vagantes Brancos na série, é chamado de Rei da Noite. Sir George R.R. Martin comentou sobre isso, dizendo que prefere o nome Rei da Noite, sugerindo que esses são de fato os mesmos personagens dos livros e que o número de letras é significativo. Na série, existem 13 caminhantes brancos presentes na Batalha de Winterfell, incluindo o Rei da Noite, apoiando ainda mais a teoria. Mas existe também um contra-argumento que sugere que, além de Melisandre afirmar sua própria crença de que os Vagantes são os filhos frios do Grande Outro, o Grande Outro nunca foi explicitamente declarado como ligado aos outros, como quando Arya Stark crava sua adaga de aço valeriano no Rei da Noite, e imediatamente ele, logo em seguida, todos os seus Vagantes se desfazem numa explosão de gelo, bem como todo o exército de mortos sob seu domínio caem no mesmo instante. Ela é uma personagem presente durante a Dança dos Dragões. Pode ser que vejamos Lady Melisandre na segunda temporada de House of the Dragon com a mesma atriz de Game of Thrones ou com outra atriz, representando sua forma mais jovem para a época, mesmo ela conseguindo mudar sua aparência, dando uma impressão de imortalidade. Mencionei antes, eram conhecidos como caminhantes brancos, deuses frios, sombras brancas e ainda sombras frias. Eles são uma espécie de seres humanoides que existem no norte além da muralha, como não são vistos há 8.000 anos, são considerados extintos. Eles são altos e magros e com carne pálida como leite, e têm olhos azuis frios que foram descritos como queimando como gelo, ou sendo tão brilhantes quanto estrelas azuis. Eles têm sangue azul pálido e ossos brilhantes como leite. De acordo com George R.R. Martin, ele diz que os outros são estranhos, bonitos, feitos de gelo, algo assim, um tipo diferente de vida, desumano, elegante e perigoso. Além disso, embora a velha ama descreva os outros como coisas mortas, Martin afirmou que os outros não estão mortos. No entanto, a rainha do Rei da Noite, uma outra por causa de seus olhos azuis e pele pálida, é descrita como uma rainha cadáver por causa de sua pele branca e gélida. Os outros usam armaduras delicadas, reflexivas e camufladas que mudam de cor a cada passo. De acordo com o artista de quadrinhos Tommy Peterson, Martin disse a ele que a armadura reflexiva e camuflada é capaz de captar as imagens das coisas ao seu redor, como um lago claro e parado. Os outros parecem ser espadachins superiores, empunhando finas espadas de cristal. As espadas pálidas são extremamente afiadas, capazes de se mover através da cota de malha como se fosse seda. As espadas estão vivas como o luar e têm um leve brilho azul. Quando a espada toca uma lâmina de aço, apenas um som alto e fino, semelhante a um animal gritando de dor, pode ser ouvido em vez do som de metal contra metal. Quando perguntado de que substâncias são feitas as espadas dos caminhantes, Martin respondeu que são de gelo, mas não como o gelo velho comum que conhecemos. Os vagantes podem fazer coisas com o gelo que não podemos nem imaginar e transformar isso em alguma outra substância. As lâminas que os vagantes usam parecem muito frias. Eles são capazes de cobrir uma lâmina de metal no gelo e quebrar uma lâmina de aço.
Segundo a lenda, os vagantes vieram das terras do sempre inverno 6 ou 8 mil anos atrás e trouxeram consigo o frio e a escuridão que duraram uma geração, período conhecido como a Longa Noite. Você fala a língua deles? Mande levantarem as espadas. Viva no Arak Shafti. Eles ressuscitaram homens e animais mortos para servi-los e na batalha pelo amanhecer, eles foram finalmente derrotados pelos primeiros homens da Guarda da Noite e os Filhos da Floresta, uma aliança possibilitada pelo último herói. O Rei da Noite já foi um homem mortal, um dos primeiros homens que travou uma longa guerra com os Filhos da Floresta. Enquanto os Filhos da Floresta, ou crianças, como também são chamadas, estavam perdendo a guerra, um pequeno grupo de videntes verdes capturou o que se acredita ser o 13º Lorde Comandante da Guarda da Noite e o amarrou em uma árvore coração para ser usado em um propósito terrível. Leaf, um dos Filhos da Floresta que estava entre o grupo, pressionou uma adaga de vidro de dragão amaldiçoada no peito do Lorde cativo, fazendo com que seus olhos ficassem azuis, transformando ele no primeiro dos caminhantes brancos. Milhares de anos depois, Leaf explicou isso a Bran, dizendo que seu povo criou os vagantes brancos para se defender quando Westeros foi invadida pelos primeiros homens que estavam cortando suas árvores sagradas e massacrando seu povo. No entanto, os caminhantes brancos logo se voltaram contra seus criadores e começaram o que ficou conhecido como a Longa Noite. Embora a Longa Noite tenha terminado com a vitória dos primeiros homens e das crianças na guerra pelo amanhecer, o Rei da Noite sobreviveu e recuou com o resto de sua espécie para as terras do sempre inverno, onde se esconderam e se transformaram em, abre aspas, apenas lendas. Quando perguntado se havia uma relação mais próxima entre os vagantes e os Filhos da Floresta do que se sabe até agora, Martin respondeu que era possível que o assunto seria explorado mais adiante na história. Em algumas histórias do Extremo Oriente de Essos, acredita-se que a Longa Noite foi encerrada pela liderança de Azor Ahai, que empunhava a lendária espada Lightbringer. Nos registros do arquimestre Fomas, chamado de Mentiras dos Antigos, ele especula que os outros eram uma tribo dos primeiros homens que viviam no extremo norte. Fomas sugere que a Longa Noite pressionou esses homens ancestrais dos atuais selvagens a migrar para o sul. Ao longo dos anos, eles se tornaram cada vez mais monstruosos por causa das histórias contadas sobre eles, porque a Guarda da Noite e os Starks queriam sempre parecer heróicos. No entanto, os registros do arquimestre Fomas são pouco considerados hoje em dia, pois contém algumas afirmações errôneas sobre a fundação de Valíria, a Campina e as terras ocidentais. Falando sobre a existência da muralha, foi dito que ela foi construída para proteger as pessoas nos reinos de Westeros das ameaças do norte, especificamente dos vagantes brancos. No entanto, os vagantes não foram vistos desde que a Longa Noite terminou, e agora são considerados nada mais do que contos de fadas para assustar as criancinhas. Algumas pessoas acreditam que eles nunca existiram. Eles são frequentemente mencionados em maldições, como por exemplo quando se diz: os outros pegam os olhos dele. Por fim, a língua falada pelos outros ou vagantes brancos não tem um nome na série de livros, mas foi nomeada na série como Scrot. Embora tenha sido criada apenas para o primeiro episódio da primeira temporada por David Peterson, a língua acabou não sendo usada na série. O som da linguagem foi descrito como barulho de gelo se quebrando e ainda como algo arranhando com extrema força. Will, aquele patrulheiro da Guarda da Noite que vemos nas primeiras cenas de Game of Thrones e que foi decapitado por
por Ned Stark por ter desertado de Castelo Black. Na série ele foi interpretado por Bronson Webb, e o Will disse algo assustador sobre os vagantes brancos, dizendo o seguinte: o outro disse algo em uma língua que eu não conhecia. Sua voz era como gelo se quebrando em um lago de inverno e as palavras eram zombeteiras. Sei que quebrei meu juramento. Se você gostou desse vídeo, já dispara o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse aqui é o canal de vídeos longos do Play Nerd TV, galera. Aqui teremos vídeos toda semana, sempre na quinta-feira, e de segunda a sexta tem vídeo no canal de shorts também. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Pera aí, silêncio, que agora é um momento importante. Encerro o vídeo de hoje sobre o Rei da Noite com uma citação de Alistair Thorne para os recrutas da Guarda da Noite, quando ele disse: se os vagantes brancos vierem atrás de nós, rezo para que tenham arqueiros, porque vocês não servem para nada mais do que buchas de flecha. Tive uma escolha, Lorde Comandante. Trair você ou trair a Guarda da Noite? Você trouxe um exército de selvagens para as nossas terras. Um exército de assassinos e ladrões. Até o próximo vídeo. Tchau! Dracarys!